Internautas que acompanham o Centro Espírita Caminho de Luz, vamos a mais um capítulo do nosso programa Refletindo com Emmanuel. Estamos no momento no livro Caminho, Verdade e Vida, numa obra ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo eminente Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos tratar do capítulo 5, cujo título é Bases. E o texto evangélico diz o seguinte: Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Em João, capítulo 13, versículo 8. O comentário de Emmanuel. É natural vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais, para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova, e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Então, como o apóstolo de Cafarnaum, experimenta novas responsabilidades no caminho e, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. É um texto muito profundo, porque Emmanuel nos propõe uma reflexão profunda da passagem de João, muito conhecida no Evangelho, onde Jesus fez a lavagem dos pés dos apóstolos antes da ceia, da Santa Ceia. É um momento culminante da passagem de Jesus. E a angústia que Pedro trazia na hora demarca o seu sentimento perante a Jesus. O que levou Jesus àquele ato sublime, supremo e inesperado de lavar os pés dos apóstolos. Naquele momento é preciso entender o contexto. Os apóstolos estavam angustiados porque Jesus estava diferente. E eles percebem que algo iria ocorrer. E Jesus, então, começa a prepará-los e passa a lavar os pés dos apóstolos. E Pedro lhe diz: Nunca me lavarás os pés. Então Jesus, com sapiência, lhe disse: Eu não te lavar, não tens parte comigo. E Emmanuel comenta que é justo que intelectualmente, ou seja, pela leitura do texto, nós possamos entender que aquela atitude de Jesus foi muito humilde. E foi humilde. Foi humilde. Realmente, naquele momento, Jesus foi muito humilde. E ele mostrou um exemplo para nós de como se portar. Não tenhamos vergonha de fazer determinadas tarefas, determinadas atividades. No entanto, Emmanuel, à luz dos princípios espíritas, e é sempre bom relembrar isso, à luz da proposta espírita, nos convida a algumas outras reflexões, que ele chama de profundas reflexões, para que nós possamos entender de forma diferente o que exatamente quis Jesus com aquela atitude, com aquela ação. Então, ele diz que Jesus continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros
de sua doutrina de amor e perdão. Então, se nós ficarmos parados lá na lavagem dos pés dos apóstolos, nós vamos já de cara perder a oportunidade de entendermos que ele continua lavando os pés de todos nós. Prosseguiu ao longo dos séculos. Essa já é uma proposta de Emmanuel muito interessante. Ele continua lavando os nossos pés. E depois ele diz que nós normalmente vivemos desinteressados das coisas superiores. Nós aplaudimos o que não é elevado, nós aplaudimos pessoas, condutas, fazemos heróis e mitos que não são sempre aqueles que nós realmente esperamos. Mas quando nós contatamos Jesus, principalmente à luz do Espiritismo, quando nós entendemos as propostas de Kardec, nós vamos entendendo o princípio da reencarnação, nós vamos viajando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, se modifica a nossa ideia, a nossa conduta. E nós passamos a pisar em novas bases, diz Emmanuel, né? E a nossa apreciação da vida se modifica. A base fundamental do nosso pensar se altera. Nós passamos a olhar a vida de uma forma muito diferente. E Emmanuel diz, tudo se renova. E a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa, ele não poderia participar do banquete da vida real. Então eu entendo que quando eu entro em contato com Jesus, pelo Espiritismo, pelas propostas lúcidas de Kardec, a minha vida se modifica. E é preciso que os meus pés sejam limpos e leves, para que eu flutue nesse novo caminhar, demarcando que eu estou com Jesus sobre um novo espaço. O que leva Jesus a dizer, se eu não te lavar, ou seja, se você não contatar comigo, não tens parte comigo, não entenderás as minhas propostas, nós não vamos entender o que ele realmente deseja de nós. Interessante que Emmanuel termina o texto nos convidando, né, que nós diríamos que não mais só lavaríamos os pés, mas também as mãos e a cabeça, ou seja, uma vontade em frene para que nós todos sejamos banhados por esse contato com Jesus tão importante. Então, em matéria de análise do Evangelho, sempre importante recordar dos princípios espíritas e lembrar que a nossa vida se modifica profundamente e entregar-se, deixar fluir este novo encontro, esta nova proposta. Aceitar aquilo tudo que está vindo forte, sereno, lúcido, nos convidando a novas etapas, a novos caminhares. Realmente, são mudanças profundas. Mexem com a nossa intimidade, mexe com a nossa rotina, mexe com a nossa vida, estabelece novas condutas, estabelece novos caminhos, mas primordialmente nos abre o caminho para tempos de segurança, para caminhar com segurança sobre novas bases, que é o título do nosso texto de hoje. Por isso, quando convidados a termos os nossos pés lavados por Jesus no contato com o Espiritismo, sigamos em frente. Aceitemos a proposta do Mestre e oferecemos a Ele que lave também as nossas mãos e a nossa mente, o nosso cérebro, e de corpo e alma nos entreguemos a este novo caminhar, sempre cheio de muita luz, cheio de muita paz. Dividamos o conteúdo refletido com Emmanuel, com aqueles que nós amamos e que nos buscam, e fique conosco sempre.